crise no Galo é impressionante, cara, é impressionante. Assunto não falta, como eu disse para a Joana há pouco, nem todo assunto é bom, é agradável, é positivo, mas assunto não falta. E por falar nisso, domingo no fechamento, a gente estava comentando como achamos estranha a atuação do Galo contra o Palmeiras. Apesar do Palmeiras ser um time melhor do que o Galo, a gente achou o Galo muito exército de um homem só, muito Hulk. E talvez a explicação para isso tenha vindo ontem, com os jogadores acionando a justiça por falta de pagamento. Pelo menos eu penso assim, quando eu vejo algo muito estranho no campo, assim, como achei estranha a atuação do Galo, dias depois costuma surgir uma explicação. E ela pode estar nesse bastidor. Acho que qualquer profissional que não está recebendo em dia, que está com problemas para receber o fruto do seu trabalho, que é o salário, eu acho que ele entra zoado em qualquer ramo de atividade. Não é? Pelo menos eu vi assim, Felipe, estava comentando com você há pouco, domingo a gente comentou, tá estranho o Galo, e ontem veio as notícias da falta de pagamento. Boa tarde, bem-vindo à Seleção, Felipe. Boa tarde, amigos. Eu fico triste, de certa forma, porque nós tivemos alguns jogos importantes ontem, né? Saída de eliminação de alguns clubes brasileiros, como Vasco, Bahia. Nós temos vários jogos importantes logo mais, né? Assim, jogos de extrema importância para o futebol brasileiro. E nós estamos falando aqui de problemas extracampo, sabe? De um clube, de um gigante como o Atlético Mineiro que não paga salário. De um gigante como o Flamengo que parece que está se auto-sabotando. Porque o que parece para mim é o seguinte, o Flamengo está muito bem. Campeão carioca, fez uma ótima Copa do Mundo, está bem na Copa do Brasil, bem na Libertadores e brigando ali, e vai brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí me tem um vazamento de um diretor esportivo, logo uma exposição tanto de atleta como de treinador, e como se não bastasse, agora uma exposição, um vazamento de um cara que eu tenho muito respeito, que é o José o Runco, mas que errou. É um jogador que é um ativo do clube, como o De La Cruz, fui rival, tanto quando ele jogava no River, como também quando jogava contra o Flamengo, mas isso não me dá o direito de não falar a verdade, aquilo que eu acho do atleta. Um baita de um jogador que há pouco tempo atrás, o que se falava era o motorzinho do Flamengo. Agora, é muito mais do que propriamente um vazamento, né? É um problema político, é um ataque à outra gestão, porque se ele tem um problema crônico, ele não jogaria, de repente, quase 60 jogos que jogou na temporada passada, já jogou 21 jogos nessa temporada. E mesmo se tivesse algum tipo de problema, por que passou no exame médico? Quem é que assinou para ele passar no exame médico? O presidente sabia disso? O presidente que também autorizou a contratação do atleta? Então, assim, problema grande que realmente gera uma desconfiança muito grande dentro do vestiário, assim, com a cabeça de jogador, uma desconfiança muito grande dentro do vestiário e traz um problema totalmente desnecessário para um clube tão gigante como é o Flamengo, que não é o momento. Hoje o Flamengo vai jogar contra o Bragantino, um jogo super difícil, super importante. O Flamengo precisa da vitória para continuar ali nas primeiras colocações. E como que o cara vai entrar com a cabeça no lugar, a cabeça voltada para isso? E por isso eu falo também do Atlético Mineiro. Como que o cara vai entrar para jogar futebol sabendo que, poxa, tem salário atrasado, pensando em outras coisas? O cara tem que estar com a cabeça somente para jogar futebol. A partir do momento que tem uma coisa extra-campo, ele já não entra 100% voltado para aquilo. E acontece o que aconteceu. O que aconteceu com o Atlético Mineiro? Poxa, tá diferente. Tem algo errado. De fato, é o que tem acontecido aí, que a gente viu que realmente se externou, né? Tudo que está acontecendo. Sabe que assim, a gente vai abordar esse assunto com mais profundidade ao longo do programa, mas não quero matar vocês de curiosidade, não. Falei que o Flamengo soltou uma nota há pouco e ela é uma nota inteligente do ponto de vista de proteção do clube. Vou explicar. Jurídica, né? Jurídica. Né? O sigilo médico-paciente aqui no Brasil, ele é uma obrigação ética e legal, prevista em lei. Né? Então, assim, o médico ele tem que manter confidenciadas as informações que envolvem saúde do paciente, diagnósticos, exames, etc. Né? Ela só pode ser quebrada em situações específicas, como ordem judicial ou autorização expressa do paciente. Como não houve nenhuma dessas por parte do De La Cruz, há claramente uma quebra do sigilo médico-paciente. E qual foi a saída que o Flamengo arrumou na nota que divulgou há pouco? Ele deixa claro que o Runco não é o médico do De La Cruz. Embora o Runco tenha sido anunciado como o chefe do departamento médico do clube como um todo, se você entrar no site, eu tive esse cuidado, no site do Flamengo, ele não consta no organograma do futebol.
Então o Flamengo destaca nessa nota os médicos que atendem diretamente o De La Cruz e de forma sutil, né? Deixa claro que o Junco, segundo a nota, o Junco não é médico do De La Cruz, ou seja, se por acaso o De La Cruz acusar o clube ou o próprio Junco de uma quebra da ética e do sigilo legal estabelecido entre paciente e médico, o Flamengo e o Junco vão poder dizer que não foi uma quebra direta de um médico. Eu não sou advogado, apenas estou fazendo uma dedução lógica daquilo que eu li, do que é a legislação, e li a nota do Flamengo e tenho 99% de certeza que ela foi escrita pensando nesse cuidado a partir de agora, e daqui a pouco a gente esmiuça mais o tema. PC, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve, André, parabéns pelo trabalho lá na Copa do Mundo de Clubes, Rodrigo, Felipe, quem nos acompanha. Na verdade, André, essas questões, primeiro em relação ao Flamengo. O Flamengo sempre foi um clube com temperatura muito alta no seu ambiente político. Tanto é que o Flamengo, entre os grandes clubes brasileiros, é o que tem o maior número de ex-presidentes vivos. O Flamengo virou essa potência de fato, porque potência o Flamengo sempre foi, mas por décadas viveu questões financeiras, porque houve uma trégua política que possibilitou que no início da segunda década desse século XXI, o Flamengo começasse a construir essa solidez financeira da qual ele hoje desfruta e que você percebe claramente que são seguidas boas administrações e o Flamengo jamais voltará a ser aquele Flamengo em que o Vampeta chegou e disse eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Agora, a trégua já há algum tempo acabou. Porque quando você pega um médico da estatura do José Luiz Junco, e eu estava até comentando aqui com o Felipe antes de começar, o José Luiz Junco na Copa de 2002 foi o fiador da presença de Ronaldo e Rivaldo. Os clubes onde ambos atuavam não queriam liberá-los e o José Luiz Junco chegou lá para o Luiz Felipe Scolari e disse, pode convocar que eles têm condições e o resto é história. Não é? E ele também nunca foi alguém de ficar se vangloriando disso. Agora, se você for ver, na redação, no texto da mensagem, há, por parte do José Luiz Junco, uma cutucada na gestão anterior, na administração anterior. Erro gravíssimo. É a política entrando nessa questão. Médico falar com outro médico sobre o estado de um paciente, independentemente da área, pode ser a área de ortopedia, qualquer outra área, isso é muito comum, mas não num grupo de Zap. Num grupo de Zap, onde existem o mais variado tipo de perfil, e nem com todas aquelas pessoas você tem uma relação estreita para poder colocar determinadas questões ali, você não faz esse tipo de comentário. Você não leva esse comentário para lá. E se você, por acaso, coloca esse tipo de comentário lá, alguém com o tempo de vida e a experiência do José Luiz Junco, especialmente dentro do futebol, sabe que aquilo pode ter desdobramentos, como teve. Você querer o sigilo, primeiro é assim, né? Segredo deixa de ser segredo quando você conta para alguém. Já não é mais segredo, já te contei, então não é mais segredo. Quando você faz um comentário desse tipo, e aliás eu estou muito curioso, só para saber quem é o João, porque ele abre dizendo João, e eu estou louco para saber quem é o João. Não sei se a Letícia vai descobrir, mas se descobrir vai ser ótimo, porque ele abre dizendo João, olha aqui. Então é assim, quando você coloca esse comentário ali, cara, você sabe muito bem o que vai acontecer. E para te devolver a palavra em relação ao Galo, o Felipe sabe muito bem do que eu vou falar. A gente, quando se refere a questões salariais, a gente concentra muito na figura dos jogadores, afinal de contas, são todos eles os protagonistas e eles são, inclusive, fundamentais para que o clube arrecade. Mas a gente não pode esquecer, e isso o jogador vive no dia a dia, aquele funcionário que abre o portão, aquele funcionário que pega o uniforme, porque quando atrasa ali, atrasa aqui também. O Belmiro, massagista, entrou. Massagista depois de 40 anos histórico no clube. Exatamente. Para o jogador, impacta de uma maneira, porque nenhum jogador de futebol, nenhum, sustenta apenas duas pessoas.
O jogador de futebol é como uma árvore cheia de galhos. E ele é que está ali, ó. Agora, você imagina aquele funcionário que o salário é mais baixo, a quem ele recorre nesse momento de desfavorável? Ao jogador. O jogador não vai negar, porque, pô, imagina, inclusive porque aquela realidade que vive aquele funcionário é uma realidade a qual o jogador já viveu. Conhece bem. Antes de ter virado tudo aquilo que ele virou graças ao seu esforço e trabalho. Não é? Então, a coisa é mais ampla e, evidentemente, ela é mais dramática. A Maria Cláudia Bonucci está ao vivo em Belo Horizonte para falar. Uma ação contra José Luiz Runco, chefe do Departamento Médico do Flamengo. Após o vazamento das declarações do profissional sobre a situação física do uruguaio, a assessoria já havia divulgado que o jogador estava avaliando medidas judiciais sobre a situação. As informações são do jornalista uruguaio Sebas Giovanelli. José Luiz Runco, chefe do Departamento Médico do Flamengo, fez um comentário polêmico sobre a situação física do meia de La Cruz, em mensagens enviadas a um grupo de WhatsApp, com figuras da política rubro-negra. Reveladas pelo G, ele afirmou que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreparável. E criticou sua contratação, feita pela gestão anterior em dezembro de 2023, prezado João. Boa tarde, vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado, escreveu Runco.